Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, Deus pode estar tentando se comunicar com você. E talvez você esteja perdendo a mensagem mais importante da sua vida. A Bíblia revela que o Criador do universo não é um Deus silencioso. Ele fala, ele sempre falou, e ele continua falando hoje. Mas será que você está preparado para ouvir sua voz? Nos próximos minutos, você descobrirá as formas sobrenaturais e misteriosas que Deus usa para alcançar o coração humano. Algumas vão te surpreender, outras vão te fazer questionar quantas vezes você ignorou sua voz. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais verá os acontecimentos da sua vida da mesma forma. 1. A voz audível, o terror sagrado. Quando Deus falou audível com Moisés no Monte Sinai, o povo de Israel tremeu de medo e pediu para que Moisés fosse o intermediário, porque não conseguiam suportar ouvir diretamente a voz do Todo-Poderoso. Em Êxodo capítulo 20, versículo 19, eles disseram: "Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morremos." Imagine o impacto de uma voz tão poderosa que fazia montanhas tremerem e corações pararem de medo. Mas Deus também falou suavemente. Com Elias, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, ele não estava no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo. Estava numa voz mansa e delicada. Quantas vezes você perdeu a voz de Deus porque estava esperando algo grandioso quando ele sussurrava em sua consciência? 2. Sonhos e visões. A linguagem do impossível. Jó. Capítulo 30. E 3, versículos 14 a 16, nos revela uma verdade arrepiante. Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então revela aos ouvidos dos homens e sela a sua instrução. José teve sonhos proféticos desde jovem. Sonhou com feixes de trigo se curvando diante do céu, com o sol, lua e estrelas se prostrando perante ele. Mais tarde, na prisão, interpretou sonhos que salvaram vidas. O copeiro e o padeiro, cada um com seu destino revelado em sonhos. Faraó sonhou com vacas gordas e magras, espigas cheias e mirradas, sonhos que salvaram o Egito e o mundo conhecido da fome. Daniel teve visões extraordinárias sobre impérios que se levantariam e cairiam. Viu um filho do homem vindo sobre as nuvens do céu. Ezequiel teve visões de rodas dentro de rodas de querubins do trono de Deus. Jacó sonhou com uma escada que tocava o céu, com anjos subindo e descendo. No Novo Testamento, José recebeu sonhos orientando-o sobre Maria, sobre fugir para o Egito, sobre quando retornar. Os magos foram avisados em sonhos para não voltarem a Herodes. A mulher de Pilatos foi atormentada em sonhos sobre Jesus. Pedro teve uma visão de um lençol descendo do céu que revolucionou a evangelização dos gentios. Paulo teve visões de Jesus, uma visão do homem macedônio chamando por ajuda. Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito e jovens teriam visões e velhos sonhariam sonhos. E você? Quantos sonhos você teve que pareciam apenas sonhos, mas carregavam uma mensagem divina? Deus ainda fala através dos sonhos hoje, mas nossa mente racionalista muitas vezes descarta como coincidência o que pode ser revelação. 3. Anjos, mensageiros do impossível. A palavra anjo significa literalmente mensageiro. Hebreus, capítulo 1, versículo 14 diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Gabriel, o arcanjo mensageiro, apareceu a Daniel para explicar visões proféticas,
complexas sobre o fim dos tempos. Apareceu a Zacarias no templo, anunciando o nascimento de João Batista, deixando-o mudo pela incredulidade. Apareceu a Maria com a maior notícia da história. Ela geraria o Salvador do mundo. Miguel, o arcanjo guerreiro, lutou contra principados demoníacos para que as orações de Daniel fossem respondidas. Disputou com o diabo pelo corpo de Moisés. Liderará a guerra final contra Satanás no Apocalipse. Mas há muitos outros anjos mensageiros nas Escrituras. O anjo que apareceu a Agar no deserto quando ela fugia de Sara. Os 2 anjos que visitaram Ló em Sodoma para salvá-lo da destruição. O anjo que apareceu a Gideão, chamando-o de homem valoroso, quando ele se escondia com medo. O anjo que fortaleceu Jesus no Getsêmani. O anjo que libertou Pedro da prisão, fazendo as correntes caírem e as portas se abrirem. Os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores. Não temais, porque vos dou uma boa nova de grande alegria. Anjos protegeram Eliseu, cercando-o com cavalos e carros de fogo. Um anjo feriu 185.000 soldados assírios em uma noite. Anjos serviram a Jesus após a tentação no deserto. Mas aqui está a verdade que pode te deixar sem dormir hoje à noite. Hebreus, capítulo 13, versículo 2, nos adverte. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, hospedaram anjos. Quantas pessoas você encontrou que pareciam estranhas, mas trouxeram exatamente a palavra que você precisava ouvir? Quantas vezes alguém apareceu no momento exato da sua necessidade? Deus pode ter enviado um mensageiro celestial e você nem percebeu. 4. Através de pessoas. O instrumento humano. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão quando o profeta ganancioso insistia em amaldiçoar o povo de Deus. Se ele pode usar um animal, imagine o que ele pode fazer através de uma pessoa disponível. Deus falou através de Moisés para libertar Israel do Egito, através de Josué para conquistar a terra prometida, através de Débora para julgar o povo, através de Davi para unificar a nação, através de Elias para confrontar a idolatria, através de Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os profetas, para advertir, consolar e orientar seu povo. No Novo Testamento, Deus falou através de João Batista preparando o caminho para Jesus, através de Pedro no dia de Pentecostes, quando 3.000 almas se converteram, através de Estevão, cujo rosto brilhava como um anjo quando pregava, através de Filipe, que foi usado para explicar as Escrituras ao eunuco etíope, uma conversa que mudou uma vida e levou o Evangelho para um continente inteiro. Paulo foi usado para levar o Evangelho aos gentios, escrevendo cartas que ainda transformam vidas hoje. Barnabé foi usado para encorajar e fortalecer igrejas. Timóteo foi usado apesar de sua juventude. Lídia foi usada para abrir sua casa e coração. Áquila e Priscila foram usados para ensinar Apolo mais perfeitamente o caminho de Deus. Deus usou uma menina escrava para indicar a Naamã onde encontrar cura para sua lepra. Usou a viúva de Sarepta para sustentar Elias. Usou Ana, a profetisa, para reconhecer Jesus ainda bebê no templo. Na história da igreja, Deus falou através de missionários, evangelistas, pastores e também através de cristãos simples que testemunharam no trabalho, na escola, na vizinhança. Pessoas comuns que Deus usou para transformar vidas extraordinariamente. Mas aqui está a pergunta que deveria te envergonhar. Quantas vezes Deus tentou usar você para falar com alguém e você ficou em silêncio? Quantas oportunidades perdidas, quantas vidas que poderiam ter sido tocadas pela mensagem que estava em seus lábios, mas você teve medo ou vergonha de falar.
Quantas vezes o Espírito Santo te impulsionou a compartilhar uma palavra de encorajamento, um versículo, um testemunho, e você ignorou? 5. Nas Escrituras, a voz eterna. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, declara que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Cada palavra da Bíblia é a voz de Deus preservada para todas as gerações. Deus falou através de Moisés, dando a lei no Pentateuco, através dos historiadores contando sua fidelidade, através dos poetas expressando adoração nos salmos, através dos sábios ensinando sabedoria em provérbios, através dos profetas alertando sobre julgamento e prometendo restauração. Jesus disse em João, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Toda a Bíblia aponta para Cristo. No caminho de Emaús, Jesus abriu as Escrituras aos discípulos, explicando como tudo que estava escrito sobre ele, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tinha que se cumprir. O Salmo 119 é uma celebração da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11, prometem que a palavra de Deus não voltará vazia, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Pedro nos lembra que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas seja honesto comigo agora. Quando foi a última vez que você abriu sua Bíblia esperando ouvir Deus falar? Ou você apenas lê por obrigação religiosa? Quantas vezes você passou os olhos pelas palavras sem realmente meditar nelas? Deus fala através de sua palavra de forma viva e atual, mas isso requer um coração que realmente quer ouvir sua voz. 6. Através da natureza, a criação que clama. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos diz que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Cada pôr do sol, cada estrela no céu, cada flor que desabrocha, é Deus falando sobre sua glória e poder. Davi escreveu no Salmo 19, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Jó, capítulo 12, versículos 7 a 10, declara: mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber, ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Quem não entende, por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isto, em cuja mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de toda a carne humana? Jesus,
Usou a natureza constantemente para ensinar verdades espirituais. Falou sobre os lírios do campo que não trabalham nem fiam, mas são mais belos que Salomão em toda a sua glória. Sobre as aves do céu que não semeiam nem ceifam, mas são alimentadas pelo Pai Celestial. Sobre a semente de mostarda, a menor de todas, que se torna uma grande árvore. Sobre o joio e o trigo crescendo juntos. Sobre a pesca, a vinha, o pastor e as ovelhas. Salomão observou as formigas e aprendeu sobre diligência. Observou as águias voando alto e falou sobre os caminhos misteriosos. O salmista olhou para os céus e se sentiu pequeno diante da imensidão. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? Paulo disse aos atenienses que Deus, de um só, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Elias ouviu Deus no vento suave. Jesus acalmou tempestades com sua palavra. Deus falou através da tempestade a Jó. Fez o sol parar para Josué. Enviou chuva após 3 anos de seca através da oração de Elias. Mas você está tão ocupado olhando para a tela do seu celular que perdeu a capacidade de ver Deus falando através da sua criação. Quando foi a última vez que você parou para contemplar um pôr do sol e ouvir Deus falar sobre sua majestade? Quando observou as estrelas e se maravilhou com seu poder infinito? 7. Através de circunstâncias. O Deus das situações. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado pela esposa de Potifar, injustamente preso, esquecido na cadeia pelo copeiro que havia ajudado. Mas cada circunstância ruim era Deus preparando o caminho para que ele salvasse uma nação inteira da fome. Ele mesmo declarou aos irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Rute perdeu o marido e se tornou viúva em terra estrangeira. Mas Deus usou essa tragédia para colocá-la na linhagem do Messias através de seu casamento com Boaz. Esther foi levada cativa para a Pérsia, separada de sua família, forçada a participar de um concurso de beleza. Mas Deus a colocou no palácio para um tempo como este, para salvar todo o povo judeu do extermínio. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul nas cavernas do deserto. Cada perseguição, cada traição, cada momento de desespero estava preparando seu coração para reinar com sabedoria e dependência de Deus. Jó perdeu filhos, riquezas, saúde, mas Deus estava testando sua fé e no final o abençoou em dobro. Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, teve uma visão do homem macedônio e o evangelho chegou à Europa. Foi preso em Jerusalém, mas isso lhe deu oportunidade de testemunhar diante de governadores e reis. Naufragou a caminho de Roma, mas ministrou aos soldados e marinheiros, salvando 276 vidas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus usou essa queda para quebrantar seu orgulho e prepará-lo para pastorear a igreja primitiva. João foi exilado na ilha de Patmos, mas foi lá que recebeu a revelação do Apocalipse. Deus fechou a madre de Sara, Rebeca, Raquel e Ana. Mas quando finalmente abriu, nasceram filhos que mudaram a história: Isaque, Jacó e Esaú, José e Benjamim, Samuel. Deus permitiu que Israel fosse cativo no Egito por 400 anos, mas isso os multiplicou de 70 pessoas para mais de 2 milhões. O que você considera como azar, má sorte ou coincidência pode ser Deus orquestrando algo
muito maior na sua vida. Aquela demissão que te pareceu injusta, aquela porta que se fechou, aquele relacionamento que terminou, aquela doença que te assustou, aquela dificuldade financeira, Deus pode estar preparando algo extraordinário. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 20, versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como pode, pois, o homem entender o seu caminho? Mesmo quando você não entende, Deus está falando através das situações que Ele permite ou direciona em sua vida. 8. A voz do Espírito Santo, o Consolador presente. Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 26, que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em João, capítulo 16, versículos 12 e 13, prometeu que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo desceu no Pentecostes como línguas repartidas de fogo, enchendo os discípulos e fazendo-os falar em outras línguas. Foi o Espírito que guiou Filipe até o eunuco etíope no deserto. Foi o Espírito que disse a Pedro para ir com os homens enviados por Cornélio sem duvidar. Foi o Espírito que separou Barnabé e Saulo para a obra missionária em Antioquia. Paulo foi guiado pelo Espírito em todas as suas jornadas missionárias. O Espírito o impediu de pregar na Ásia e na Bitínia, direcionando-o para a Macedônia. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo não apenas fala, ele intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos ensina: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também nos dá dons espirituais para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, lista os dons: palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Jesus disse, em João capítulo 16, versículo 8, que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito que nos convence do pecado, nos leva ao arrependimento, nos regenera, nos sela até o dia da redenção. O Espírito Santo habita em cada crente. Paulo pergunta em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não? Sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aquela sensação no seu coração, quando você está prestes a tomar uma decisão errada, aquele desconforto quando você está em um lugar ou situação que não deveria estar, aquela paz sobrenatural em meio ao caos e à tempestade, aquele impulso para orar por alguém, aquela palavra de encorajamento que surge em sua mente para compartilhar, aquele versículo bíblico que vem à sua lembrança no momento exato. É o Espírito Santo falando com você, guiando você, consolando você, fortalecendo você. Espírito Santo não apenas fala, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo Romanos capítulo 8, versículo 26. Aquela sensação no seu coração quando você está prestes a tomar uma decisão errada, aquele desconforto quando você está em um lugar que não deveria estar, aquela paz sobrenatural em meio ao caos, é o Espírito Santo falando com você.
Mas aqui está a verdade brutal que pode doer, mas que pode te salvar. Deus sempre esteve falando. O problema nunca foi Deus ser silencioso. O problema é que nós nos tornamos surdos espirituais. Perdemos a sensibilidade para ouvir sua voz. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, declara: A mão do Senhor não se encolheu, para que não possa salvar, nem o seu ouvido se agravou, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado não confessado, o orgulho, a rebeldia, a dureza de coração, tudo isso cria uma barreira que nos impede de ouvir claramente a voz de Deus. E enquanto você vive nessa surdez espiritual, pode estar perdendo as instruções mais importantes para a sua vida, seu destino, seu propósito. Mas hoje pode ser o dia da sua restauração auditiva e espiritual. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, registra a oração que mudou a vida do jovem Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Esta é a postura que Deus está esperando de você. Um coração humilde, ouvidos atentos, espírito disposto. Pare de fazer tanto barulho em sua vida que você não consegue ouvir a voz mansa e delicada do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, traz uma das declarações mais urgentes de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração agora. Ele está falando com você através deste vídeo. A pergunta não é se Deus fala. A pergunta é: você vai ouvir? Não deixe este momento passar. Dobre seus joelhos agora mesmo e diga: Senhor, perdoa minha surdez espiritual. Abre meus ouvidos para ouvir tua voz. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. O Deus que falou com Moisés, que enviou anjos a Abraão, que deu sonhos a José, que sussurrou com Elias, este mesmo Deus quer falar com você hoje. Não perca esta oportunidade. Sua vida, seu destino, sua eternidade podem depender do que você fizer com esta mensagem agora. Porque a verdade é esta: Deus nunca parou de falar. A questão é se você vai parar de ignorar sua voz.